Olá! É um dia maravilhoso para conversarmos sobre os pensamentos do Senhor que estão registrados na Bíblia Sagrada. Se você tem um exemplar na sua casa, você pode utilizá-lo para conduzirmos juntos esse estudo que fala sobre confiar nas pessoas, confiar em homens e mulheres. Nós sabemos, é claro, que há pessoas que nos inspiram uma tremenda confiança, nos inspiram um desejo de entendermos que o ser humano pode ser fiador dos nossos sentimentos. Isso, porém, a palavra de Deus diz que não é verdade. Embora existam pessoas íntegras, corretas, servas do Senhor, desejosas de cumprir uma vida com propósitos elevados, todos nós somos suscetíveis a situações das quais nem mesmo temos domínio, como, por exemplo, a loucura, a doença, a dívida e muitas vezes a ausência da presença ali do Espírito Santo falando conosco. Isso tudo significa que, embora você possa confiar tremendamente numa pessoa para realizar um negócio ou entrar em acordo com você, se no meio do trajeto ocorre um acidente e aquela pessoa é levada, você pode sim ser pego numa situação em que dê um passo maior que a perna. E isso está registrado ali em Provérbios 6, dos versículos 1 a 5, e eu quero ler com você. Ouça bem, advertência. Filho meu, se ficaste por fiador do teu companheiro, se deste a tua mão ao estranho, se enredaste com as palavras dos teus lábios, se te prendeste com as palavras da tua boca, então faze isso. Filho meu, para livrar-te, pois caíste nas mãos do teu companheiro, vai, humilha-te e importuna o teu companheiro. Não dê sono aos teus olhos, nem repouso às tuas pálpebras. Livra-te como uma gazela da mão do caçador, como uma ave da mão do passarinheiro. Determinada vez, uma certa mulher, ela negociou um apartamento e, antecipando a herança, cedeu aquele imóvel ao seu filho amado, porque gostaria de vê-lo em excelentes condições. 3 anos depois, aquele filho se casa com uma moça que não tinha nenhuma afinidade com a própria sogra e passou a desprezá-la, a dizer palavras duras em sua direção e cortou então o relacionamento. Passados mais alguns anos, o filho falece e a nora herda não somente o único bem que aquela mulher trabalhar a vida inteira para conquistar, como também passa a recusar-se a receber a própria sogra. Esse passo foi dado como uma maneira de ajudar o filho, foi dado em confiança. No entanto, a própria Bíblia diz que a herança antecipada pode transformar-se em maldição. E as palavras da Bíblia elas são carregadas de uma sabedoria espiritual que pode escapar ao nosso entendimento. A Bíblia diz, por exemplo, em Jeremias 17:5, maldito o homem que confia no homem. Não no sentido de acreditar no seu próximo, de entender que seu próximo tem boa vontade, tem boas intenções e boa fé, mas na raiz da palavra confiar está uma outra palavra que vem aí da mesma etimologia e que fala de estribar, quando você apoia o seu entendimento, apoia a sua fé em alguém, que você entende que aquela pessoa é tudo para você e que sem ela você não poderia fazer nada, ou que você deposita uma confiança tal que a coloca no patamar divino. Um outro versículo está em Salmos 20, ali no versículo 7 está escrito: uns confiam em carros, outros em cavalos, mas nós
Confiaremos no Senhor nosso Deus, faremos menção do nome do Senhor nosso Deus. Isso significa pessoas que confiam na sua riqueza, no seu poder material, no emprego que tem, num cargo que foi assumido, numa condição excelente de vida ou num prestígio que foi conquistado aí mediante um trabalho, mediante um esforço pessoal. Isso é maravilhoso, é de fato muito importante que nós não deixemos de fazer a nossa parte, mas nós precisamos entender que a força que nós temos vem do Senhor. Eu sempre conto a história aí da violoncelista Jacqueline Dupré, que era uma moça jovem, inteligente, forte, na verdade assim, aquela pessoa que tinha uma expertise, uma genialidade no campo musical, treinada por sua mãe desde a infância, para alcançar altos patamares dentro das orquestras e que inúmeras vezes apresentou-se no mundo inteiro como solista. Mas em um dado momento ela se casa com um homem que não lhe era fiel. E tempos depois, aproximadamente 5 a 7 anos, Jacqueline Dupré é acometida por uma doença debilitante. Então, aos poucos, ela vai perdendo seus movimentos até que um dia ela parte dessa vida. Então, muitas vezes você está olhando para uma pessoa completamente forte, que não havia como perder aqueles atributos ou aquele cargo, e com o passar do tempo isso se revela um engano. Nós precisamos confiar firmemente em Deus. Vamos nos lembrar que em Êxodo 9, Deus inclusive endurece o coração de Faraó. Faraó, um homem tão autoconfiante que coordenava todas aquelas pessoas, um homem que tinha toda certeza nos seus carros e cavalos, e a sua perda está justamente no fato de ele ser rebelde, não escutar o Espírito Santo, e o seu coração foi endurecido pelo próprio Deus por causa desse fato. Em Provérbios 14:12 diz também que há caminhos que ao homem parecem ser bons. Esse parecem não tem a ver apenas com uma impressão, mas a raiz da palavra está em ter estudado o caminho, em ter percebido o trajeto, em ter pesquisado sobre o trajeto. E parece ser bom, mas seu fim, diz a palavra, não é o melhor. Então, eu te convido hoje, se você colocou a sua confiança, a sua certeza numa promessa que lhe foi feita, ou se você olha para um companheiro, para uma companheira com um olhar tão profundo de uma certa até idolatria, de modo a colocar essa pessoa num pedestal e entender que ela jamais poderia decepcioná-lo, saiba que fazer isso não é justo, porque não se pode atribuir à criatura o mesmo olhar que se deve atribuir apenas ao Criador. Não coloque sobre seus filhos, seu marido, seus amigos, o namorado, o patrão, as promessas de emprego, a carreira, uma confiança que você deveria colocar somente em Deus. E como diz aqui Provérbios, não dê o seu nome no lugar de outras pessoas como fiador. A Bíblia é clara em dizer isso, que é melhor que você dê do que você empreste para depois cobrar, que é melhor que você ajude o seu irmão de todas as formas, que você atrele seu nome ao dele. Por quê? Porque o nosso futuro pode ser incerto. E hoje eu te convido a rever a sua fé, a sua confiança no Pai Celestial e a se colocar como uma pessoa dependente dele. Inclusive, diga sempre isso para quem está ao seu redor, que você tem forças limitadas, que você não se sustenta por si mesmo e que tudo que você possui e virá a possuir vem de Deus. Que o Senhor Jesus te abençoe, te guarde e te dê uma excelente semana.